gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do quadro Hashtag Pergunte ao Maestro. Se você ainda não conhece o nosso canal do YouTube, corre lá, pois a gente já preparou inúmeros conteúdos para você. E se você quer participar desse quadro, é só você ir no nosso box de comentários e deixar sua dúvida, que a nossa equipe está sempre de olho e muito em breve ela pode pintar por aqui. Então vamos para as nossas perguntas do dia? Vem comigo, hashtag Pergunte ao Maestro. Maestro, tenho duas perguntas. Você acha normal que um cantor não use tanto o CT? É que no meu caso, se eu aplico o CT, eu não subo com nitidez e naturalidade. A minha voz afrouxa. Segunda, um cantor já pode ter naturalmente uma fisiologia de CT nata e se aplicar a voz passa além do que já é? Terceira, isso pode ser um preditivo de uma possível classificação ou FAR com essa peculiaridade? Eu tô tentando entender o que você quis dizer. Eu acho que você tá equivocado quando você diz que põe CT e a voz não sobe firme. Porque quando você põe... Primeiro, você não põe CT. O CT é um músculo que tá lá trabalhando e você permite com o TA que o CT o alongue. Então você fala assim, vou aumentar a massa de CT. Não, você não vai aumentar a massa de CT. Então, primeiro ponto. Segundo, o que você chama de pôr CT é trocar borda. Mas eu posso subir Entendam uma coisa, gente. Quando eu subo um tom, quem faz subir esse tom é o CT. Certo? Quem alonga o TA é o CT, na borda densa. Quem fez isso? O TA está vibrando, ele está encurtado, na borda densa. Quem fez isso foi o CT. Então, cuidado, CT não significa borda tênue. CT significa alongamento. Então, você está alongando na borda densa. Quem fez isso? Quem me levou daqui até ali? O CT. Mas quem permitiu? O TA. E o que você está dizendo é isso aqui. Pus CT. Não. Isso aqui é predomínio de CT sem a contração do TA. Entende? Tá confuso isso na sua cabeça. Então, isso responde às suas outras perguntas. Você está confundindo isso. Então, talvez você fazer aula com um professor capacitado para ele te mostrar que talvez você tenha facilidade de permitir o TA alongar. Não é que você tem uma fisiologia melhor de CT, é que você tem uma facilidade de permitir o TA alongar. O seu TA pode ter menos fibra branca do que os outros, sabe? Da constituição da sua fisiologia, sei lá, não é tão robusto o seu TA, ele não é tão grande, ele não é, sabe? Então, isso pode interferir no seu FAR, sim. Cuidado com isso, tá, gente? Vou fazer um resumo rápido do diagrama do Hirano. O registro denso tem participação maior de TA. O registro tênue tem participação maior de CT. Então, borda densa, borda tênue. Agora, o registro médio tem participação equalitária de TA e de CT. O registro médio tem os dois juntos, só que o registro médio tem uma partezinha dele que tem uma parte que o TA ainda está comandando e tem uma parte que o CT é predominante. Então, essa parte é médio, mas é tênue, e a outra parte é médio e é densa. E entre esses dois existe um clequezinho onde eles trocam do mecanismo. Essa troca de mecanismo pode acontecer sem cleque. Eu posso conseguir fazer isso diminuindo o cleque. Isso vai ser ótimo. Se eu faço sem cleque, mesmo que eu esteja na borda tênue, não vai dar essa fraqueza que você está falando, essa moleza. Não vai acontecer isso. Entendeu? Então, não tem fraqueza aqui. E eu troquei de borda. Então, cuidado com essa confusão. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, marque uma aulinha com o professor capacitado que ele te explica com facilidade numa aula. Tá bom? Oi, maestro, tudo bem? Espero que sim. Minha pergunta é o seguinte. Muitas vezes, quando começo a cantar, a minha voz começa a ficar rouca a partir de uma certa nota no aquecimento. Quando chego até um certo agudo de ledite em vocalizes, a voz nunca sai limpa, como se eu tivesse com alguma falha na garganta, bem voz de fumante mesmo, sabe? Mas quando subo para uma nota bem mais aguda, ela fica normal, limpa e com uma clareza de novo.
Isso acontece mesmo? Tem ideia do que pode ser? Ou como eu posso resolver isso? Beijos e obrigada sempre pelo conteúdo. Bom, eu tenho uma ideia, tá? Mas olha, eu tô fazendo um react da sua voz por um texto. É muito difícil isso, gente. Às vezes eu acho que vocês me consideram demais. Vocês acham que eu sou muito bom. Eu não sou tão bom assim. É quase mediúnico, né? Tentar entender o que vocês estão falando num texto. Eu posso chutar. Chute não é verdade. O que acontece é o seguinte. Existem pessoas que clecam a voz nas trocas de registro e de passagem. Existem pessoas que não clecam, que têm fry. Entre uma passagem e outra, aparece um fry, e esse fry se limpa quando você troca para o outro registro. Então a pessoa vem cantando, aí quando ela troca, o fry some e a parte mais aguda fica limpa. Então ela tem a voz limpa em cima, tem a voz limpa embaixo e no meio tem um fry. Tem como resolver isso? Sim. Mas eu não vou dizer como. Aulinha. Porque é perigoso você tentar fazer alguma coisa. Porque a primeira coisa que a pessoa faz quando a voz suja, seja por fry, as pessoas dizem que é pigarro, sabe? Eu tô com pigarro, não tem nada a ver com pigarro. A primeira coisa que a pessoa faz para resolver é empurrar a voz. E é o que você não deve fazer. Só que quando você tira a força, ele aumenta, o fry aumenta. Então, a pessoa parece meio rouquinha nesse lugar. Então, pode ser uma patologia, pode ser um problema na sua prega mesmo. Pode ser esse fry de passádio, pode ser essa coisa de passagem e aí aparece esse fry em vez de clec. Pode ser um ajuste de ressonância que na hora que você faz a voz tende a trocar mais forte e aí aparece esse fry de passagem. Pode ser várias coisas. Como resolver? Aulinha. Precisa de um professor, escute. E eu, por exemplo, eu resolvo isso com muita facilidade, assim. Isso não é difícil. Muito fácil. Se for o que eu estou pensando, muito fácil de resolver. Mas você não deve tentar sozinha. Porque, de novo, eu já vi vários alunos, quando escutam um fry, empurrarem para o fry sair. E ele sai. A voz limpa. Mas aumenta a pressão subglótica e a fadiga é terrível. E você não quer isso. Não é? Aulinha. Uma. Gente, eu estou falando de uma aula. Estou falando de um ano de aula. Uma, duas. Para resolver o seu problema, e você continua cantando saudável, sem problemas. Ou uma sessão, duas de fono, mesma coisa. Tá bom? Maestro, tem algum problema utilizar a voz mista? Não entendo o termo de voz mista, mas também não sei qual utilizar no lugar dele. Para cantar papéis em teatro musical, pop, que estejam acima do meu alcance, aparentemente sou um contratenor, pelo que fui classificado, e aprendi involuntariamente desde criança a trabalhar com essa região tênue, intensidade e projeção. Acho bem mais confortável do que ficar gritando. E gosto também de cobrir o som, pois se mistura muito melhor com a porção grave da minha voz. Acho super possível. Eu não uso essa terminologia voz mista. Eu uso speaking. É o que eu uso. Você pode cantar de speaking health belt no teatro musical? Com certeza. Agora, mesmo você sendo contratenor, eu também sou. Eu preciso levar minha borda densa para cima. Você está certíssimo em dizer que não vai gritar. Está certíssimo, não grite. Se você pode usar a borda tênue em cima com projeção, use. Mas faça aula para você subir a sua borda densa também. Porque vai ter horas que o ator vai precisar disso. Então, de uma maneira geral, você está no ensemble, vai. This is the Hour, por exemplo, que é um ensemble agudo para tenor. Você não vai cantar aqueles dós agudos, acho que é dó sustenido, de borda densa se você tem um bom speaking ou um bom health belting. Beleza. Mas se você é o protagonista e você precisa cantar uma nota aguda e essa nota tem que vir com uma carga dramática, se você fizer talvez de borda tênue, pode ser que o diretor-geral diga, eu não quero essa voz. Eu não quero isso. Eu quero que você cante com a voz aqui, no estômago. Ele não fala voz de peito, ele fala no estômago. Eu já vi isso. Não de diretores amigos meus, mas de diretores que eu já vi dirigindo, que assisti ensaio, que o cara diz assim, canta com uma voz de homem, vindo lá do seu estômago. Quero que saia sangue na hora que você cante. Então, não sei se isso é bom. Não sei não, tenho certeza que não é. Eu posso fazer uma voz dessa sem fazer esforço nenhum, com boa técnica. Então, cabe a você, ator, enganar esse diretor e dizer, beleza, vou fazer força agora até. E não faz. Você está enganando o diretor, que é o que os meus alunos fazem
O tempo inteiro. Entendeu? Quando o diretor é ruim. Quando o diretor é bom, eles dizem o que estão fazendo. Quando o diretor não é bom, eles não vão perder o emprego, eles vão enganar o diretor. Tá tudo certo. E o diretor vai dizer, sabe quem fez aquilo ali? Fui eu que mandei ele fazer. Não, sei lá, tem diretor que pensa assim, não sei. Mas, conselho, acho que você pode usar sim o seu speaking, a sua borda tênue com projeção, o seu half belting, mas é importante que você aprenda a fazer high belting, já que a sua voz é aguda, para você usar como pintura, tanto na música pop, quanto na música de teatro musical, para que você tenha opções. E aí, não precisa ser tão agudo assim, mas fico super feliz de você dizer que prefere fazer isso do que gritar. Não grite. Não grite nunca. Cantores, não gritem nunca. Não gritem nunca. As pessoas, os meus amigos, eles falam umas coisas muito engraçadas de mim. Eu nunca grito. Nunca me viram gritar. Eu nunca grito. Eu nunca dou gargalhadas. A minha gargalhada é sem som. Quando eu dou uma gargalhada com som, eles gravam. Falam, nossa, o maestro gostou muito disso, ele tá rindo. Porque as minhas gargalhadas são... Sabe assim? Eu tô sempre preocupado com a minha laringe. Eu sou cantor, né? Então, gritar, eu vou fazer uma audição, vou dar uma gritada para pegar o papel. Faça isso. Porque se o diretor gostar de você gritando, ele vai dizer, não, agora que você pegou o papel, eu quero que você faça isso de quarta a domingo, tá? Aquele som que você fez na audição. Não vem com esse outro som que você tá fazendo aí, não, que não foi o que você me mostrou. Você pegou o papel porque você mostrou aquela voz gritada, eu quero ela. Isso pode te dar um problema. Tem vários diretores que pensam assim, vários professores de canto que pensam assim, homem tem que cantar igual homem, que tem que botar força, que não sei o quê, e pode ter um acidente vocal, destruir essa voz forever. Então, cuidado com isso, muito cuidado com isso. Lembre-se sempre que a sua voz, eu volto a falar, é aquele cristal de $1.000 que você compra uma tacinha deste tamanho, custa $1.000. Pensa assim, sabe? Mas só que no seu caso, a sua voz custa muito mais que $1.000, não é? Estou fazendo uma comparação com uma tacinha desse tamanho. A minha, com certeza, vai custar muito mais do que isso. Porque se eu perco a minha voz, eu não perco só o cantor, eu perco o maestro, eu não consigo fazer nada, não consigo dar exemplo, eu perco o professor, Pensa, eu perco tudo. Então, cuidem-se, pelo amor de Deus. Excelente pergunta, adorei. Maestro, adoro esse quadro. Muito obrigada por compartilhar todo esse conhecimento. Tem como você mostrar fazendo um glissando a diferença entre subir para a borda tênue e subir com um passágio e subir com a voz mista? Quando estou estudando, às vezes eu fico com dúvida em qual registro estou. Desde já agradeço. É muito difícil você saber, sem estudar com o professor, às vezes, em que registro você está, se você tem uma voz que mescla muito. Então, estou falando aqui nesse episódio que tem pessoas que têm uma mescla muito distinta. Então, a pessoa sobe de e troca de borda para borda tênue, como eu fiz aqui. Tem pessoas que sobem muito rápido para a borda tênue, mas ela já tem potência. E tem pessoas que sobem muito mais com a borda densa, é só lá em cima que trocam, mas soa igual esse último. Passei muito mais agudo. Cada um é um jeito. Então, eu não tenho como te explicar isso, ainda mais em você. Tem alunos que eles não sabem dizer para mim se estão na borda tênue ou na borda densa a aula online. Então, eu tenho que usar um monte de recurso. Um dos recursos que eu uso é pedir para eles gravarem digital e mandar para mim. Você pode gravar agora para mim digital? Entra no seu aplicativo digital, alguma coisa digital que você tenha ou no seu computador ou no seu celular e grave agora esse vocalize para mim ou isso aqui para mim, para eu escutar. Porque às vezes na ferramenta online eu não consigo ouvir exatamente o timbre que eu gostaria. Às vezes eu mando afastar do microfone, às vezes eu mando vai bem para o fundo da sala, faz de novo. Porque é um ambiente online, o professor de canto teve que mudar seu ouvido e adaptar seu ouvido. Mas a melhor maneira que eu faço é, grave para mim agora isso digital e me manda aqui no chat. Aí eu escuto imediatamente e digo, tá bom, você está trocando de borda no Fá sustenido. É isso que está acontecendo. Você está fazendo isso, você está fazendo passagem no Fá sustenido e não trocando de borda. Você só trocou de borda no Si. Então, entendeu? Mas isso varia de pessoa para pessoa e não tem como fazer isso aqui, ainda mais sem conhecer a sua voz. Tá bom? Mas eu te dei 3 exemplos bem legais. Tá bom? Outra pergunta.
Dessa vez sobre o texto. Uma vez, um maestro que eu conheci me disse que não faria sentido nenhum cantar Living na área Summertime, porque o contexto pedia que a pronúncia fosse Living. Então, respeitar o texto de uma canção quer dizer necessariamente cantar todas as sílabas corretamente, seguindo a norma padrão? Tá, ó. Eu não sei como responder a sua pergunta, não sei o que você quer dizer com norma padrão, mas eu vou te garantir uma coisa. Existem duas escolas de interpretação em termos de texto no mundo. Uma escola, uma coisa escolástica, vamos dizer assim, que é o IPA, International Phonetic Alphabet, que tem as regras de articulação para as línguas mais importantes. Inglês, francês, alemão, italiano, latim, ou português, enfim. Espanhol. E existe aquela linha que prega o português coloquial, falado, por exemplo, standard do país. Que no nosso caso é o português do Rio sem o chiado. Hoje é esse, tá? Português do Jornal Nacional, tá? Antigamente não era. Antigamente era o português do Maranhão. Hoje não é mais, se é considerado isso. Bom, por quê? Porque você não vai querer falar porta ou porta numa música, então se fala porta, em vez de porta, que o paulistano fala porta, e o do interior de São Paulo fala porta. Então, se a minha música tem porta, eu vou falar porta, com esse ar laut que a gente chama, que vem do IPA. Então, depende do que você quer. Se você quer cantar uma música popular, o mais próximo do popular possível, você escolhe, então, o standard. Porque mesmo nos Estados Unidos, quando eu dei aula nos Estados Unidos, eu dei aula no Wyoming, e todos os meus alunos eram dessa região, Wyoming, Colorado, Nebraska. Então, todos eles têm um sotaque meio country, não é? Então, eles falam, hey, over there. Eles falam assim, howdy, hey, over there. The library is over there. Eles falavam assim, eu não entendi absolutamente nada quando eu cheguei. Então, uma aluna minha que vem falando assim, when you wish upon a star, eu tiro esse star dela e mando ela cantar star, que é um vanishing R, que é para ela não soar uma caipira, entendeu? Não estou dizendo que é ruim ser caipira, de jeito nenhum, eu amo caipira. Eu amo o sotaque de caipira, eu acho maravilhoso. Mas cantando, eu não quero fazer when you wish upon a star makes no, entendeu? Não quero fazer isso. Então eu vou tirar esse American R exagerado e vou colocar esse vanishing R when you wish upon a star. Isso é uma regra do IPA, e o IPA tem regras específicas. Então quando você me diz que tem que cantar na norma, sim, mas o que é mais importante? O ouvinte precisa entender o que você está cantando. E às vezes você tem um sotaque tão forte que a gente não entende o que você está dizendo. Então, não precisa ir muito longe. Você fala, I'm going to the beach, I'm going to the beach. Se você falar isso em inglês, você está falando duas coisas bem diferentes. Então, você precisa entender a diferença entre beach e bitch e você saber o que significa o que está errado, não é? Então, mesmo no português, um americano fala... no primeiro dia que eu trouxe os meus 2 professores americanos para o Brasil, trouxe 2 professores para dar masterclass aqui, eu avisei para eles as palavras que eles não deveriam falar, que não era legal eles falarem. No dia que eles chegaram no aeroporto, o meu professor foi na casa do pão de queijo, foi pedir pau de queijo, foi a primeira coisa que ele fez. Eu quero pau de queijo. E ele aprendeu a falar, eu escrevi no IPA para ele, mas a palavra pão para ele não é fácil. Ele falou, eu quero um pau de queijo. O cara riu, claro. E aí eu falei pra ele, você sabe o que você tá falando? Ele falou, sei, mas eu tô nem aí. Eu quero, acabou, entendeu? Tipo, por quê? Não é que você tá falando só errado. Você está mudando a conotação do que você está falando, porque você não está seguindo as regras do próprio IPA da língua. Então, sugestão, aprenda o IPA da língua, escolha você, se você vai pela linha mais erudita ou se você vai mais pela linha pop. Mas o mais importante, o ouvinte tem que entender o que você está cantando. Se eu não entendo o que você está cantando, teve uma menina que fez um teste, eu sempre conto essa história nas minhas masterclass, que ela foi cantar Bela e ela cantou
Yes, I made a choice for Papa, I will stay. A gringa virou pra mim e falou assim, manda ela parar, que ela é péssima. Ela é péssima cantora. Eu falei, ela não é péssima cantora. A voz era linda, mas o inglês dela era tão ruim, que a gringa, que era australiana, não estava entendendo nada. E ela perguntou, isso é inglês? Eu falei, é. Yes, I made a choice for Papa, I will stay. Mais difícil falar isso do que for Papa, I will stay. For Papa, I will stay é mais fácil do que for Papa, I will stay. Isso é muito mais difícil de fazer e ela estava fazendo isso. Então, isso não pode acontecer. Quem está escutando tem que entender. Agora, uma coisa que fique muito clara aqui. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu cantava sem sotaque, mas falava como. Não acho bom tirar meu sotaque na fala. Não acho bom. Eu não sou americano, eu sou brasileiro e eu tenho orgulho de ser brasileiro. E tenho um orgulho que as pessoas reconheçam que eu sou brasileiro. Quando eu abro a boca, falando inglês. Não quero tirar meu sotaque. Eu sei tirar no IPA o meu sotaque cantando. Mas falando, você acha que eu vou ficar pensando o tempo inteiro nas minhas vogais, nas minhas consoantes, para tirar o meu sotaque? Não. Eu sou brasileiro, eu sou latino, tenho orgulho disso, amo o meu país e quero que as pessoas saibam disso. Então, e eles acham cute, eles acham muito fofo. Nossa, seu sotaque é muito lindo. Nossa, você fala de um jeito tão gostoso. Eu escutei isso várias vezes nos Estados Unidos. E eles também, quando eles percebem o seu sotaque, eles falam, nossa, você fala tão bem inglês. Porque eles estão escutando o seu sotaque, mas o inglês tá bom, entendeu? Então, são várias coisas. Vamos dividir em 3. Primeira, regra do IPA. Quando você vai cantar um Carlos Gomes, você vai cantar com R enrolado. Então, você vai cantar porque, não é? Que é uma música erudita, tem uma regra para fazer isso. Se você vai cantar uma canção que não é, você pode cantar por quê, não é? Agora, se é uma música caipira, você pode cantar por quê. Então, tudo depende do que você quer. Primeiro ponto. Segundo ponto. Procure trabalhar isso com uma pessoa que conheça o IPA, porque um nativo da língua, às vezes, não vai te ajudar. Se esse nativo da língua é nordestino, e eu tô lá no Wyoming, e ele fala assim, é leite quente, cante leite quente. Aí a pessoa canta, o leite é quente. Não, o leite não é quente. Isso não é português, isso é o português com sotaque. E isso aconteceu nos Estados Unidos. Eu estava nos Estados Unidos, chegou uma menina e falou assim, ele ouviu a gente falando português, eu tinha 2 amigos brasileiros, ela falou assim, vocês são brasileiros? Eu falei, você estudou em Minas? Ela falou, sim. O português dela era vocês são brasileiros? Ela era americana. Ela falava mineirês. Eu falei, como é que você sabe? Eu falei, porque você fala mineirês, tá claro para mim. Então, cuidado, um nativo da língua às vezes não vai te ajudar, porque no lugar onde ele mora, tem um sotaque. O melhor de tudo é um técnico em IPA, uma pessoa que saiba quais são as regras da língua e aí você decide quais as regras que você vai usar. Essa é a melhor maneira, tá bom? Maestro, uma pergunta ousada. Como ganhar um concurso internacional de canto? Eu sei que você ganhou o Bidu Sayão. Fala pra gente. Nossa, é uma pergunta muito ousada, não é? Vou dar a fórmula aqui para vocês. É simples, é assim, ó. Mentira, não é simples. Mas tem uma coisa muito importante. Meus alunos acham... quando eu preparei vários alunos para concurso, 2 ganharam aqui no Brasil, Maria Callas, 2 alunas minhas ganharam. O que faz e uma ganhou o Bidu Sayão, 3º lugar no Bidu Sayão também. O que faz você ganhar um concurso internacional de canto lírico? Todo mundo pensa que é a voz, né? A melhor voz ganha. Não sei, não. Não sei se a melhor voz ganha. Porque pensa, o que é a melhor voz? Gosto é uma coisa que não se discute. Então, tá bom, você vai dizer, não, mas não é gosto, maestro, é técnica. A melhor voz tecnicamente ganha. Tá, e como eu avalio isso? Qual é a melhor voz tecnicamente? Repertório. Então, para mim, o que me fez ganhar o Bidu Sayão foi o repertório. A escolha do meu repertório foi meticulosa. A gente tem que cantar 3 músicas em cada fase. A escolha das 3 tem que ser incrível para cada fase. Para que o júri vá te avaliando e se surpreendendo com você. Ao mesmo tempo, você não pode ter músicas fracas ao ponto deles não te classificarem. E essa escolha é que tem que ser genial. Então,
Eu acho que o que faz um cantor ganhar, óbvio, ele tem que ter uma boa técnica, ele tem que ter domínio do aparelho dele, mas é a escolha do repertório. Que música vem antes, que música vem depois, para criar um ápice, para criar um climax. E isso é dentro da prova e entre as provas. Eu acho que esse é o grande segredo. Então, se você quer se preparar para um concurso internacional, pegue o seu professor de canto e diga para ele as regras do concurso. O professor tem que cantar em 4 línguas. Essa é a regra do concurso. Beleza. Então, vamos separar aqui. Professor, dentro dessas 4 línguas, eu tenho que cantar ópera barroca, ópera clássica, ópera romântica e ópera moderna. Então, beleza. Tá. São 4 provas, eu tenho que cantar 3 músicas em cada prova, e dentro dessas 3 músicas, pelo menos 2 línguas têm que ser executadas em cada prova. As regras são assim. Professor, eu tenho que cantar uma música contrastante na primeira fase, 2 músicas contrastantes, e eu tenho que incluir uma obra de oratório. Então, vamos escolher. Aí eu vou juntar uma obra de oratório que já seja em inglês, que já é uma língua, você está entendendo? Uma combinação de coisas para que eu consiga fazer com que tudo dê certo e ainda assim seja impressionante. E aí, depois de tudo isso, eu falo, bom, professor, eu sou um contratenor alto, coloratura. Eu tenho uma coloratura legal. Então, eu quero que a banca perceba isso. Então, vou fazer, por exemplo, coloratura em retotono, que é uma coisa dificílima de fazer, poucos fazem. Eu quero colocar isso no meu repertório e eu quero que a banca veja isso. Então, eu vou mostrar esse meu feature, essa minha qualidade que é minha. Por exemplo, eu consigo ficar nessa música sem respirar durante muito tempo. Quero colocar ela na terceira prova, que é um momento onde eles vão... Eu já estou na semifinal. Então, vou para a final. Sabe, esse tipo de matemática é muito importante na escolha, não só de concurso de canto, tá, gente? Concurso de coro também, eu concorri, ganhei 20 prêmios internacionais, 22 prêmios internacionais, e sempre foi assim. A escolha do repertório fez ganhar, né? Teve um coro meu que a gente ganhou um primeiro lugar, e eu fiquei surpreso, porque nós não éramos o melhor coral. Nós não éramos o melhor. Mas... foi o repertório que eles mais gostaram, foi o repertório que a banca mais gostou, que a plateia mais gostou também. Então, nós ganhamos. Entendeu? Então, a escolha do repertório é super importante. Eu espero muito que eu consiga fazer um concurso aqui no estúdio Marconi Araújo, quando passar essa fase, que eu consiga fazer um concurso de canto aqui no estúdio Marconi Araújo, que a gente possa ouvir novos talentos e eu possa ver isso que eu acabei de falar nessas pessoas, sabe? Que elas possam usufruir disso. Excelente pergunta. Não foi ousada, não. Foi legal. Se você chegou até aqui, você chegou no final do nosso episódio. Eu amei esse episódio. Foi muito legal. Muito obrigado por tudo, pelo carinho no meu aniversário. Obrigado, Sami. Obrigado, Fábio. Obrigado, Alan, pelo carinho no meu aniversário. Mais um aniversário que eu passo na pandemia, já é o 2º. É triste, mas ao mesmo tempo eu aprendi muito nesse ano. O meu primeiro aniversário foi muito triste, foi o início da pandemia. Eu fiquei muito triste, muito triste. Agora eu não tô, agora eu já tô bem adaptado, já tô bem feliz. Sei que os amigos que ficaram na pandemia são os verdadeiros, são aqueles que realmente te amam, são aqueles que querem que você fique bem, como eu também quero que eles fiquem bem. Essa pandemia serviu para a gente separar o joio do trigo, a gente saber quem são as pessoas que realmente importam na nossa vida. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pelo carinho dos fãs do hashtag Pergunte ao Maestro, por serem tão generosos comigo, por serem tão bondosos comigo e por acreditarem tanto em mim, que eu sou mais do que eu sou, eu não sou. Muitas das perguntas que vocês fizeram, nós não colocamos aqui porque são perguntas parecidas com o que eu já respondi, então não achei necessário fazer de novo, tá bom? Então a gente se vê no nosso próximo episódio. Um grande beijo do seu maestro. Tchau!